Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom estar com vocês mais uma vez aqui para podermos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, poder ter esse momento junto com o nosso querido Pai do céu e desfrutar da sua companhia, da sua palavra, também desfrutar das pessoas que sempre estão à nossa volta, na qual nós passamos o nosso dia e principalmente as pessoas que nós mais amamos, que são a nossa família, na qual está junto para desfrutar também deste momento maravilhoso. É bom estar com vocês nesta terça-feira, mais uma noite para meditarmos na palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo, o nosso visitante também sempre é muito bem-vindo ao nosso meio. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em dois momentos. Primeiro, Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 18, e depois a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Nós vamos ter este momento de estudo da palavra sobre o tema de hoje, avançar nas adversidades. Por isso, então, antes de iniciarmos, queremos invocar a presença do nosso Deus Triuno. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então iniciar o nosso momento de estudo, conforme a leitura então do livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 18. Então vamos lá para a leitura bíblica. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Zaal-Zefon. Quando os israelitas viram que o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Muito bem, até aqui a leitura do primeiro texto. E diante deste texto nós queremos iniciar a meditação da seguinte maneira: há momentos em que a nossa vida precisa se posicionar.
E diante desses posicionamentos que nós precisamos tomar em nosso dia a dia, nós vamos saber quando retroceder, quando voltar atrás e quando ir à frente com as nossas decisões. Mas quais são os momentos mais certos de nós retrocedermos, né? Deixarmos para trás algumas conquistas, ou quando nós podemos ir à frente, dar um passo à frente com relação às nossas decisões e às nossas conquistas. Qual é o melhor momento para se fazer isso? De repente, na sua vida, você pode ter momentos em que se arrependeu de ter continuado, de ter tomado certas decisões, que se arrependem, que não deveriam ter tomado tais decisões, pois hoje ainda pode estar sofrendo as consequências da sua decisão. Por outro lado, você deve estar também muito feliz porque algumas das suas decisões, nas quais poderia estar com medo, te trouxe felicidade, te trouxe ânimo, te trouxe alegria, porque você acertou na decisão. Então é muito difícil nós dizermos, qual é o ponto melhor de se retroceder ou de avançar. Porém, nós podemos ter uma noção de como isso pode nos ajudar diante do nosso dia a dia quando nós relermos este texto de Êxodo, capítulo 14, versículos 6 ao versículo 18. O texto nós ouvimos que o povo de Deus saiu vitorioso do Egito, porque enfim, Moisés, pela mão de Deus, conseguiu tirar o povo de Deus do Egito, da escravidão. Eles estavam marchando rumo ao Mar Vermelho, junto à terra de Canaã, mas o rei do Egito, junto com seu exército, foi atrás deles. E, obviamente, para matar, para tirar a vida dos israelitas. No momento em que o povo de Deus vê os egípcios chegando e automaticamente eles pensaram, é agora que nós vamos morrer, qual foi a posição deles? De seguir em frente ou retroceder? A um primeiro momento nós vamos ver que o povo de Deus queria retroceder, pois as palavras do povo de Israel são óbvias. Disse a Moisés: por que o Senhor trouxe nós para cá? Será que lá no Egito não teria sepulturas suficientes? Nós preferiríamos estar como escravos e ser escravos, continuar sendo escravo, tendo uma vida como tinha antes, sem liberdade, sem o poder de adorar ao verdadeiro Deus, de repente ser acuado e levado a adorar outros deuses, os deuses do Egito. O fato é que o povo não estava satisfeito com a condição aonde eles estavam. Atrás estava o exército do faraó e na frente havia um mar. Se eles tentassem atravessar o mar nadando, possivelmente muitos poderiam morrer afogados. Outros talvez nem conseguiriam atravessar o mar, seriam pegos antes mesmo de entrar na água. E então, qual decisão tomar? Se ajoelhar diante do faraó, pedir misericórdia e voltar a ser escravo? Ficar ali, sem tomar decisão nenhuma, esperando para ver o que vai acontecer? Ou esperar simplesmente a morte? Ou confiar em Deus e procurar fazer a vontade de Deus, ou ir em frente, né? Como Deus diz a Moisés: mande o povo marchar. Mas até então é difícil tomar esta decisão, porque enquanto Moisés não havia falado com Deus, que decisão iria tomar? Então, novamente, esse texto, como em alguns outros momentos nós já conversamos,
nos mostra a importância de colocar as decisões aos cuidados, nas mãos de Deus, para que Ele possa também nos ajudar a tomar essas decisões. Muito provavelmente essas decisões que nós acertamos e até mesmo aquelas que nós erramos precisam ser colocadas nas mãos de Deus. E vocês provavelmente fizeram isso. Colocaram nas mãos de Deus para saber qual decisão tomar ou qual o momento de desistir. É claro que nós não vamos acertar sempre nem vamos errar sempre. Nós vamos ficar meio que naquela balança. Mas o importante é, em primeiro lugar, colocar a nossa decisão, ou antes mesmo de tomar a decisão, pedir o conselho de Deus para que a nossa decisão seja a mais próxima da vontade de Deus e esperamos que façamos aquilo que realmente está no nosso alcance, naquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós ficamos tristes porque as nossas decisões dão um passo certo e depois ela retrocede. E aí caímos em arrependimento ou de repente não fizemos de uma maneira certa ou de uma maneira diferente. Mas o fato é que, novamente, nós estamos aqui dentro de uma encruzilhada. O que fazer? Né? O que fazer? A partir do momento, então, que Moisés ora a Deus e pede a Deus para que o ajude, claro que Deus ele vai indagar a Moisés. Por que você está pedindo ajuda para mim? Né? Qual é o motivo de pedir ajuda se o povo ele está reclamando de novo? O povo não está confiando nas minhas palavras, não está confiando nas minhas promessas. Com esta indagação de Deus, por que você está pedindo ajuda para mim? Perdão. É que Deus quer ver até onde está a fé daquele povo, até onde a fé deles está levando na crença em Deus. Porque Deus já havia mostrado antes de tirar do Egito 10 maneiras como o povo deve confiar em Deus, através das pragas, através da própria promessa de Deus por meio de Moisés e tantos outros sinais que, se nós olharmos pela história, lermos a palavra, nós vamos identificar momentos e momentos, né, promessas e promessas, sinais e sinais de que Deus deu condições para que o povo de Israel colocasse ou depositassem a sua fé nele. E agora, que mais do que nunca, saber que se eles não indagassem, se eles não perguntassem, né, por que nós fomos tirados daqui, por que Moisés nos trouxe para morrer, mas se ajoelhar, orar, dedicar, fazer um altar, dedicar a Deus em agradecimento, de repente as coisas poderiam, a um primeiro momento, ser diferente, né? Moisés nem precisaria orar a Deus, mas automaticamente Deus poderia abrir o mar e o povo poderia então, através de Moisés, ele dar a ordem, vamos então seguir, vamos caminhar por dentro do mar que Deus vai nos proteger. Mas é justamente nesses momentos também que Deus olha a nossa fé. Quando nós precisamos tomar a nossa decisão de seguir em frente ou até mesmo retroceder. E muitas vezes retroceder não é por falta de fé, nós precisamos deixar isso bem claro, mas é saber de que, de repente, o retroceder seja melhor para a nossa vida. De repente, um exemplo simples, de repente, é ver a nossa administração, ver a nossa parte financeira familiar e de repente um quer trocar o carro, o outro não quer, mas um quer bater o pé e aí, para não dar briga, o outro acaba aceitando, né? Mas não sentaram direito para ver, né, até onde pode ir para de repente trocar um carro, uma casa ou adquirir um outro bem, né? E aí, ao longo das coisas, quando vão acontecendo,
e que a própria vida, o próprio dia a dia vai mostrando que naquele momento não é capaz, então você tem a sua oportunidade de refletir e ver, olha, tenho condições, não tenho, então vamos retroceder. Isso não é falta de fé, mas é colocar uma segurança de que naquele momento não é possível. E você também não pode tomar uma decisão de sim, sendo que você não tem condições, né, pelos números, pelo próprio papel, pela própria matemática que se faz, que não tem condições de pagar uma parcela ou de dar uma entrada ou algo assim, trocar o seu bem ou adquirir um novo bem. Então não é porque você tem que fazer isso porque você tem fé que Deus vai ajudar. Deus ajuda em todas as nossas decisões. Né? Deus sempre está conosco em nossas decisões. Então não é uma questão, não é questão de falta de fé, mas sim colocar a fé e agir, procurar agir de forma correta. Né? Então, nesse sentido que a fé aqui precisa ser colocada. Então, o texto mostra que o povo de Israel, em vez de indagar, de perguntar, de duvidar de Deus, né, e que era melhor voltar a ser escravo do que estar ali, prestes a morrer, mas eles poderiam ter uma ação diferente. Eles poderiam ter agido de uma maneira diferente. Então, é por isso que Deus diz a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Né? Mas Deus não negou essa ajuda, mesmo o povo reclamando. Deus não deixou de ajudar o povo. Então, toque o seu cajado lá, Moisés, que o mar vai abrir e o povo pode seguir em frente. Né? Em terra seca, eles podem caminhar até o outro lado. E eu vou fazer com que o exército de Faraó tenha mais raiva de vocês, porque eu vou dar uma lição neles. Então, este é um momento crucial, em que o povo, então, mesmo diante das suas reclamações, que não é muito diferente da nossa vida, muitas vezes também nós reclamamos muito com Deus em determinados momentos da nossa vida, ficamos bravos e irritados, irados com Deus, e Deus continua mostrando a sua bondade porque Deus nos ama. Então Deus mostrou, pediu para que o povo então continuasse, agora sim, continuasse a andar e seguir até o outro lado do rio. E nós sabemos o restante da história. Né? Então o povo atravessou e o mar se fechou e todo o exército do Egito então veio a falecer diante do fechar do mar. Essa questão de fé nos mostra o outro texto que nós precisamos usar agora, que é o texto da carta aos Hebreus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Tá? Isso. Hebreus, capítulo 12, 1 a 3. Né? Deus é o nosso Pai. Mas antes que possamos entrar dentro desse texto da carta aos Hebreus, eu quero convidar vocês para cantarmos o hino Refúgio e Fortaleza. Refúgio e Fortaleza. É o 143 do Louvai ao Senhor. Me perdoem se eu não trouxe o número do inário que normalmente a nossa congregação usa, porque eu esqueci o meu lá na igreja no último culto. Tá? Mas podemos então, através do Louvai ao Senhor, cantar o hino 143, Refúgio e Fortaleza. Tá? Deixa eu ajeitar.
mesmo se os montes vier estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Deus eterno e salvação jorrará. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Muito bem. Então vamos para o nosso segundo texto, carta de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, onde diz: Assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência todo o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Muito bem, então este é o texto. E aqui justamente nos fala do texto de Hebreus no sentido de que na ordem de Deus lá no Antigo Testamento. Marchem, sigam em frente. Toda aquela multidão foi testemunha do que Deus fez. Isso está registrado nas Escrituras Sagradas. Nós somos testemunhas de muitas outras coisas, muitas outras ações que Deus já realizou na vida de cada um, na vida da congregação, na vida de toda a igreja, na vida da cidade, como Deus faz as coisas acontecerem e nós somos testemunhas disso. Principalmente somos testemunhas daquilo que Deus relata nas suas Escrituras, principalmente no que diz respeito à morte e ressurreição de Jesus. O texto ainda diz aqui: Jesus não se importou em morrer na cruz. Ele se sentiu alegre porque ele sabia que a alegria estaria após a sua morte e a sua ressurreição, que é a nossa mesma alegria, alegria de viver com o nosso Deus. Então,
diante das nossas decisões em momentos de retroceder ao momento de marchar, de seguir em frente, nós precisamos saber que teremos alegria ou podemos, diante desses momentos, nos sentir alegres, porque Deus é quem vai aperfeiçoar a nossa fé. É Deus quem vai nos manter vivos, alegres e continuar lutando e continuar realizando os nossos desejos diante das nossas decisões. Por isso que eu falei lá no início que quando nós retrocedemos, não é por falta de fé. Quando nós tomamos a decisão de seguir em frente, não é porque é muita fé, né, de que Deus vai providenciar todas as coisas, né, e de repente em não dar certo, né, e aí nós podemos culpar a Deus porque eu tive fé, achei que Deus ia me ajudar e Deus não me ajudou. De repente, uma má reflexão, né, em que seria um momento de retroceder e não de seguir em frente. Mas Deus nos perdoa, isso que é o interessante, que após Deus morrer na cruz por nós, diante das nossas decisões erradas, nós temos o perdão e podemos continuar a nossa vida e continuar tomando decisões sempre pensando no acerto, né? Então, se Deus, então, diante da sua morte e ressurreição, ele nos perdoa dos nossos erros, é claro que Deus, naquele momento, também perdoou as palavras do povo, né, em questionar quem é Deus, em questionar a divindade de Deus, né, justamente porque eles queriam voltar para o Egito, seria melhor ser escravos, né? Então, mas a partir do momento em que Deus pediu para eles marcharem, para eles seguirem em frente, então Deus já havia perdoado o mal daquele povo e deu uma nova oportunidade para eles viverem, né? E o interessante para nós concluirmos este nosso momento de estudo é que no texto lá de Êxodo, mais para frente, depois se vocês quiserem dar uma melhor lida, vai ver que Deus se colocou de uma maneira diferente atrás do povo. Se colocou numa nuvem escura, porque isso impediria que o exército do faraó olhasse para qual direção o povo de Israel estava tomando, como se fosse uma cegueira. E mostra que muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão, seja de retroceder ou seja de continuar, nós não precisamos ficar olhando para trás, olhando para o passado. Porque às vezes o passado pode nos trazer angústias, né, tristezas, e muitas vezes não precisamos sentir angústias e tristezas por olhar para o passado. Mas creio que nós podemos continuar a nossa vida, continuar caminhando, continuar marchando em fé, pedindo para que Deus continue aperfeiçoando a nossa fé, para que nós continuemos nos sentindo seguros diante desta palavra que vem diariamente à nossa vida, nas promessas de Deus, né? Porque muitas vezes o passado se machuca muito mais, né? O arrependimento se machuca muito mais. Nós tomamos as nossas decisões, e muitas vezes das decisões que temos não é possível voltar atrás, a não ser que Deus nos dê a oportunidade novamente de tomar uma decisão diferente. Aí nos alegramos, analisamos e tomamos uma outra decisão. Mas fora isso, não precisamos ficar olhando para trás, mas precisamos continuar seguindo em frente, melhorando a nossa vida, de forma que nós podemos olhar para frente e nos sentir orgulhosos de que a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha igreja, ela melhorou. Ela não está agarrada ao passado, a situações que já foram vividas, mas ela precisa continuar, ela precisa seguir em frente, né? E isso é o que mostra a carta aos Hebreus. Jesus morreu. E o passado que nós precisamos olhar é para isso. Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e Deus mostra o quanto que Deus nos ama. Então este é o passado que nós precisamos olhar, né? Porque este é onde nós encontramos todo o nosso conforto,
toda a nossa segurança. Por isso nós cantamos refúgio e fortaleza. Nisto sim nós precisamos olhar para o passado e nos lembrar do que Deus foi capaz de fazer por nós e como Deus age através daquela ação, como Deus age hoje e como Deus pretende agir de uma maneira futura com os nossos filhos, como nós estamos preparando também os nossos filhos para viver neste caminho de luz, neste caminho de salvação, como nós vivemos hoje. Então, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, espero que este momento de estudo possa ter mexido um pouquinho com a gente, mostrado o quanto as nossas decisões são importantes, seja elas de pequena expressão ou de grande expressão, mas que nós não podemos viver no passado e nem estar nos remoendo por causa disso. Tomamos as nossas decisões, se há algumas consequências, precisamos arcar com essas consequências, se não, continuar vivendo felizes como nós estamos vivendo felizes. E sempre aquilo que nós conversamos agora, erramos, que possamos em humildade pedir perdão ao nosso Deus e nos lembrar do que Deus fez por nós lá na cruz, para que tivéssemos este maravilhoso perdão e viver uma vida de fé, de alegria, de conquistas, porque Deus nos anima todos os dias com a sua presença. Então, que possamos ser gratos ao nosso querido Pai do céu diante deste momento e assim podermos nos alimentar da sua palavra hoje e sempre. Amém. Muito bom. Então vamos dar encerramento a este nosso momento, fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que Deus possa estar na companhia de vocês em mais esta noite e também no dia de amanhã, que Deus possa abençoar e dar mais uma oportunidade de vida para que Ele possa ser louvado diante dos seus atos. E assim esperamos que amanhã Deus nos conceda este maravilhoso presente de estarmos novamente meditando na sua palavra. Fiquem na graça de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.